Olá, bom dia para você. Aumentam os empregos, os trabalhadores informais se filiam à Previdência, os empregados domésticos começam a contribuir e o governo aumenta a arrecadação para o INSS. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Teodoro Agostinho, advogado e mestre em Direito Previdenciário. Teodoro, bom dia. Muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Bom dia, Maria. Obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Agradecemos muito. Olha, o mercado de trabalho aquecido tem segurado a arrecadação do governo e garantido a assistência previdenciária a cada vez mais brasileiros. O total de filiados à Previdência chegou a mais de 67 milhões de pessoas em 2012. A criação de milhares de postos com carteira assinada, a formalização de quem estava sem direitos trabalhistas e a filiação de profissionais autônomos aumentaram a base de contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social. Dados referentes a 2011 apontam mais de 64 milhões de trabalhadores com pelo menos uma contribuição mensal. O total representa crescimento de 61% em relação a 2003, quando era um pouco menos de 40 milhões de trabalhadores. Os números de 2012 ainda não foram contabilizados, mas a estimativa oficial é a geração de 1.600.000 postos com carteira assinada. Somada à formalização de outros empregados sem registro e a entrada de mais autônomos e empregadas domésticas diaristas, a base do INSS pode chegar aos 67 milhões e meio de segurados, uma alta de quase 70% sobre 2003. Nesses 10 anos, a quantidade de trabalhadores filiados à Previdência Social cresceu ao ritmo de 6,2% ao ano, bem acima da média de 4% do Produto Interno Bruto. E para 2013, é esperado aumento de pelo menos 5% do total de filiados. Mas um grupo de segurados chama a atenção da Previdência. São os contribuintes que trabalham por conta própria, os autônomos, que incluem as empregadas diaristas e os microempreendedores. Eles passaram de 7 milhões em 2003 para mais de 11 milhões em 2011, um aumento de 62,4%. E como o salário mínimo teve ganho real acima da inflação desde 2003, a melhora da renda elevou a base de cálculo do INSS de empregados e patrões. Em 2012, as receitas previdenciárias somaram quase 311 bilhões de reais, 5,6% acima das de 2011. Teodoro, que análise a gente pode fazer sobre esses números que a gente ouviu agora? Bom, é nítido que aumenta cada vez mais, o trabalho de forma formal na nossa economia, no nosso país. Se a gente for analisar o que a legislação diz, Madê, todo mundo que ofere uma renda, que trabalha, ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Isso aí, a própria legislação já resguarda essa situação para o Estado, para a União. Agora, a gente sabe que na prática isso não ocorre. No entanto, vem ocorrendo uma grande conscientização dos contribuintes, dos segurados, das pessoas, da importância de contribuir para a Previdência Social. E por quem é importante? Porque uma vez contribuindo para a Previdência Social, se essa pessoa vir a ser acometida de qualquer doença, ou mesmo se ela venha por uma fatalidade vir a óbito, os seus dependentes ou mesmo ela, dependendo da situação, ela estará coberta pela Previdência Social. Se ela vir a ficar doente, ela terá o auxílio-doença. Se ela ficar inválida para sempre, ela terá a aposentadoria por invalidez. Se ela vir a falecer, os seus dependentes terão a pensão por morte, só que tudo isso só é pago, ou seja, ela só consegue se ela estiver efetivamente contribuindo para a Previdência Social. Caso contrário, ela não consegue. Então, essa conscientização
é que aumenta essa base de contribuição que a gente vem percebendo nos últimos anos. E chama atenção também o aumento no número de contribuintes que trabalham por conta própria, né, Teodoro? Olha só, um aumento de 62,4%. Sim, que é a maioria. A maioria das pessoas hoje trabalham na informalidade, né? Que são a maioria que a gente pode chamar, são os autônomos, né? As pessoas que trabalham na rua vendendo uma coisa ou outra. Então, estas também, mesmo sendo difícil para elas, porque elas têm que contribuir com 20% daquilo que elas ganham. Então, vamos imaginar que ela ganha R$1.000 por mês. Desses R$1.000, ela tem que dar R$200 para o INSS. É muito dinheiro, comparando, né, aquilo que ela ganha por mês. Só que ela vem fazendo um esforço para contribuir com isso, porque ela percebeu que é importante para ela, porque justamente por ela trabalhar por conta própria, ela não tem ninguém como garantidora a não ser ela mesma. Então, ela passou a contribuir justamente para ter essa contribuição, para ter esses benefícios em troca. E, além disso tudo, tem também a contribuição daqueles que se aposentaram e continuaram trabalhando, não é, Teodoro? Isso é, na verdade, assim, é aquilo que eu estava falando no início. Todo mundo é obrigado a contribuir se trabalha. Então, eu trabalho, logo tenho que contribuir. Ah, me aposentei e continuei a trabalhar. Não vou mais ter que contribuir? Não, terei sim que contribuir. Só que aí tem aquele grande problema que esse ano a gente espera que seja o julgamento, que é a desaposentação. Por quê? Depois que eu me aposento e continuo contribuindo, são poucos os benefícios que eu tenho em troca. É o salário família, é a reabilitação profissional e é o salário maternidade. Então, a gente diminui e muito estas possibilidades. Então, uma confusão que acontece muito é as pessoas, olha, eu estou aposentado, mas eu tive um acidente ou fiquei doente. Eu vou poder acumular, então, a minha aposentadoria mais um auxílio-doença? Não, não vai. Ele só vai continuar recebendo a aposentadoria dele. A gente vai para as perguntas, então, mas uma última questão. Você acha, então, que em breve deve ser discutida essa questão da desaposentação? O que nós aguardamos é que essa decisão do STF, né, que está lá com repercussão geral, seja neste ano. Este ano? Neste ano, pela importância, pela grandiosidade do tema, pela quantidade de aposentados que estão nessa situação aguardando esse julgamento. Olha, o Joseildo da Silva, ele mandou uma pergunta, ele é de deputado Irapuã Pinheiro, que fica lá no Ceará. Ele gostaria de saber se a aposentadoria de professora com 25 anos de trabalho se é considerada aposentadoria especial. Se for, não era para ter fator previdenciário. O posto do INSS daqui da minha cidade faz a concessão de aposentadoria de professora como aposentadoria por tempo de contribuição. E tem fator previdenciário. O que fazer? Bom, isso é uma questão bem controversa que nós temos na legislação previdenciária. Por quê? A aposentadoria do professor ou da professora, ela é tida como especial, notem bem, tida como especial por quê? Porque a legislação permite uma redução de tempo de contribuição. Então, ela pode se aposentar antes do que a maioria do restante da população. Mas incidirá sim o fator previdenciário. Agora, no judiciário existe o entendimento de que, bom, se nós temos um tratamento diferenciado então para essa aposentadoria, tomando-se por base que é uma situação, uma profissão penosa, então o judiciário diz, olha, não deve incidir o fator previdenciário. Agora, junto ao INSS de forma administrativa, que é o caso que ele está relatando, incidirá sim o fator. Então, o que ele pode fazer? Procurar um especialista na área para que dê entrada nessa aposentadoria, solicitando junto ao judiciário que se exclua a aplicação do fator previdenciário, porque na esfera administrativa incidirá. O Ezequiel Silva escreve, eu tenho uma filha de 2 anos e 2 meses, ela é especial, desde os 2 meses de idade. Eu e minha esposa demos entrada na aposentadoria dela e foi negado. O que podemos fazer? Realmente, a aposentadoria para ela não tem como, porque ela não tem uma vida contributiva. Se ela é deficiente, o que eu aconselho, o que eu oriento que vocês façam é se dirigir até o INSS e tentar um benefício assistencial para ela, que é aquela que está inserida dentro da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS. Como ela é deficiente, ela estaria inserida nessa situação, desde que comprovado também as outras exigências. Então, você se dirige até a agência do INSS, solicite para ela um benefício assistencial, _LOAS. Caso você continue a ter dificuldade, procure algum especialista na área que ele poderá também te dar novas orientações
sobre isso ou encaminhe outro e-mail aqui que a gente orienta também, tá bom? Olha, o Dário Barbosa tem 60 anos, é de Salto, e ele conta: eu sempre trabalhei em metalúrgica, especificamente no setor de ferramentaria. Agora estou com 60 anos e quero me aposentar. Portanto, gostaria de saber se eu tenho direito à insalubridade do período de 1973 a 1998. Bom, Dário, o que você deve estar querendo saber é se você consegue se aposentar na especial, porque se você se aposentar na especial, logo não tem a incidência do fator previdenciário na tua aposentadoria e isso, obviamente, é muito mais vantajoso. Então, o que é importante? É você se dirigir até essa empresa que você trabalhou e, pelo que eu entendi aqui do e-mail, você continua trabalhando nela e solicita o PPP, que é o documento exigido hoje pelo INSS para comprovar que você trabalhou efetivamente exposto a agentes nocivos à tua saúde. Comprovando isso, você consegue a aposentadoria especial sem problema algum. É claro que nesse período que você relata, nós temos uma situação também que pode ser equiparado à aposentadoria especial pela própria função, tá? Mas o ideal nesse primeiro momento é você ter esse documento em mãos, com o documento PPP em mãos, você se dirige até o Instituto Nacional de Seguro Social e possivelmente conseguirá a sua aposentadoria especial sem a incidência do fator previdenciário e ficará tranquilo aí aposentado, tá bom? Olha, a Juliana, ela toca numa questão, ela pede a sua ajuda para dizer se ela pode confiar nessa associação. Ela diz: o meu pai recebeu uma carta da Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados Pensionistas e Servidores Públicos, a ASBP, referente à revisão de aposentadoria. Ele compareceu, fizeram um levantamento provisório do benefício, dizendo que ele tem direito de revisão do teto dos salários, incluindo vários períodos. Para que seja feita a análise junto aos advogados e peritos, foram cobrados R$ 1.696 e, caso tenha algo a restituir, eles embolsarão 20% do total. Daí ela conta: meu pai se aposentou em 95 como metalúrgico, 33 anos e 8 meses de contribuição, não sendo por período integral. E daí ela pergunta: essa associação é honesta? É possível responder assim, Teodoro? Bom, o que eu posso te responder, né? E até tem uma outra advogada que também frequentemente frequenta aqui esse programa, que é a doutora Marta Geller, e ela com uma atuação bem forte até com relação a isso, e nós também junto à Comissão de Seguridade da OAB, existem várias associações que trabalham nessa linha de cartas para aposentados, cobrando valores razoavelmente altos para averiguar se ele tem ou não direito. Então, o que nós aconselhamos é o seguinte: num primeiro momento, de que você não se direcione, o seu pai, seus conhecidos, familiares, a nenhum tipo de associação. Hoje existem várias ações do Ministério Público, tem ações da própria OAB contra essas associações, tá? Por quê? Porque elas, para fazer esse cálculo, elas induzem os aposentados que façam créditos consignados, empréstimos, então não é recomendado. Para saber se tem o direito, procure um advogado ou vá diretamente ao INSS, veja se ele tem direito ou não. Mas nós não recomendamos, de modo geral, a ida às associações. A gente acredita que não seja o caminho ideal. O caminho ideal é você procurar um especialista naquela área, tá bom? O João Luiz Dionísio mandou uma pergunta pelo Facebook. Ele diz: eu trabalho em uma firma com retroescavadeira. Voltando para casa em 2010, eu me acidentei e perdi o movimento do joelho. Eu aposentei em setembro de 2012 e gostaria de saber se posso pedir revisão. Como é feito o cálculo para pagar o salário do mês? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, provavelmente você está aposentado por invalidez, já que você recebeu aí, você sofreu um acidente. Teríamos que ver o que você está achando que está equivocado nesta tua aposentadoria para que nós possamos pedir uma revisão. Por quê? A revisão, ela funciona de que forma? Eu tenho que constatar, tem que ficar constatado que houve um erro na concessão daquele benefício, um erro de cálculo, tá? Normalmente, a aposentadoria por invalidez, ela paga 100% do seu salário de contribuição ou do seu salário de benefício. Vamos supor que você ganhava R$ 1.000 por mês, você teria que estar recebendo R$ 1.000. O ideal é você pegar a carta de concessão, embaixo dela tem vários cálculos, que é o que a gente chama de memória de cálculo. Por ali você observará os seus salários que deu ensejo, ou seja, que chegou ao final da conta. Ali, se você perceber que tem uma diferença muito grande,
junto ao que você recebia, aí o ideal é você procurar um especialista na área ou então o próprio INSS para averiguar se teve algum equívoco na concessão do seu benefício. Ainda sobre revisão, a Clara Tamura tem 61 anos e escreveu para a gente: eu sou aposentada por invalidez, acidente de trabalho, desde 2002. Eu fiquei de 97 até 2002 de licença médica. Essa época já dá direito a aposentar por tempo de serviço. Eu tenho direito à revisão da diferença? No site do INSS diz que não. Bom, você deve estar falando aí da revisão do artigo 29, que nós tivemos aí recentemente um reconhecimento por conta do INSS. Na sua situação, então, se você já entrou no site do INSS e já verificou que você não tem esse direito, a única solução que você pode tentar é, junto com a carta de concessão e memória de cálculo da época, procurar um especialista na área para ver se não existe alguma outra possibilidade de revisão. Esta, em princípio, você não tem direito. Eugênia Pinheiro tem 60 anos, é do Rio de Janeiro. Qual o procedimento para validar as alíquotas de 5% ao INSS? Eu estou inscrita no CAD único e depois fui ao INSS acertar essas mudanças. Precisam ser feitas outras mudanças, já que o INSS parece ignorar essas contribuições? Bom, primeiro de tudo, você se dirige então até o INSS e peça um CNIS, que é uma espécie de extrato das tuas contribuições. Se as contribuições que você relatou aqui nesse seu comunicado não constarem deste CNIS, aí sim você tem que averiguar de que forma. Bom, se você já está inscrito no CAD único, se você já cumpriu todos os requisitos exigidos para que você faça essa contribuição de forma reduzida, que são 5%, e mesmo assim elas não constam ainda nesse CNIS, você tem que solicitar o quê? Um acerto cadastral junto ao INSS, comprovando que você efetivamente fez as contribuições, dá entradinha num processo administrativo que dentro de 1 ou 2 meses estará tudo solucionado. Se persistir o equívoco em decorrência, junto ao INSS dessas contribuições, aí você tem que procurar a esfera judicial para que constem essas contribuições. O importante é guarde, então, neste momento e por um bom tempo, todos os comprovantes de contribuição. A Sandra conta que tem 50 anos e ela escreve: eu me aposentei em abril de 2012 e pelo fator previdenciário eu consegui o valor de 60% do meu ganho atual. Então, com uma aposentadoria de 1.400, eu tive que continuar trabalhando. Eu tenho 18 anos na empresa onde estou trabalhando e me aposentei. Como eu não fui demitida, acabei perdendo os 40% na rescisão. No INSS me informaram que após alguns anos eu poderia pedir a revisão do valor para que pudesse alcançar o salário de hoje. Ela pergunta: mas então eu tenho que continuar trabalhando registrada para isso? Bom, primeiro que não tem revisão. Volto a repetir, a revisão ela só existe em todas as aposentadorias se ficar constatado que teve um equívoco por parte do INSS junto à concessão daquela aposentadoria. Que tipo de erro? Seja o erro de cálculo, seja o erro de índice que estava vigente à época, todas essas possibilidades. No teu caso específico, se você continuar trabalhando de forma registrada, você será obrigada a verter contribuição. Como que você conseguirá modificar essa sua aposentadoria? Só através da desaposentação. Você terá que entrar no Poder Judiciário. Junto ao INSS, você não conseguirá alterar nada, a não ser que fique comprovado que teve um erro na sua aposentadoria. Eliane Cerqueira é do Rio de Janeiro e tem 51 anos. Ela diz: eu pagava anteriormente como, eu acho que ela diz autônoma. Isso, ela pagava anteriormente como autônoma 20% ao INSS. Hoje sou funcionária pública e continuo pagando por fora os 20%. Eu posso mudar a alíquota para 11%? Numa futura aposentadoria, eu terei direito a uma aposentadoria maior? Eliane, né, o nome dela? Eliane. Eliane, na verdade, o que acontece? Se você é funcionária pública concursada, tá? Você não poderia, o teu emprego hoje, esse teu concurso que você passou, provavelmente ele tem um regime próprio, ou seja, ele detém uma própria previdência. Você não poderia nem estar contribuindo para a Previdência Social, tá? Então, o que eu lhe aconselho? Para que você, neste momento, pare com essas contribuições como autônoma, porque você é funcionária pública concursada,
se dirija até o INSS, veja se você tem a possibilidade de reaver esse período que você contribuiu concomitantemente ao funcionalismo público, porque a Constituição Federal, inclusive, ela veda esta dupla filiação. Você está filiado ao regime geral, bem como filiado a um outro regime próprio. Então, você não pode contribuir como autônomo, tá bom? Então, seria interessante para você dar uma chegadinha até o INSS mais próximo, tenta regularizar essa situação. Caso você continue com dúvidas, você pode encaminhar aqui outro e-mail para o pronto atendimento ou então procurar algum especialista, porque na tua situação essas contribuições que você vem vertendo não terão efeito algum num primeiro momento para nenhuma outra aposentadoria. Muito bem, hoje o Pronto Atendimento fala sobre Previdência Social. Continue enviando suas perguntas. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é o advogado Teodoro Agostinho. Teodoro, o Michael Rolim, ele escreve: eu estou tentando aposentar o meu sogro, que é indígena e sofre de dores na coluna. Ele está tentando aposentar o sogro dele, né? Está querendo ajudar. Eu gostaria de saber se os indígenas têm um prazo diferenciado para a aposentadoria. Bom, os indígenas, em tese, sim, eles têm um prazo diferenciado. O que eu lhe aconselho é que você tente uma comunicação com a FUNAI, porque normalmente a FUNAI intervém nestas situações, né? O indígena ele é tido como um segurado especial. Então, você consegue uma comprovação, entre aspas, de tempo de contribuição um pouco mais facilitada. Eu acho que o caminho mais fácil para você é tentar essa comunicação junto à FUNAI, ver qual que é essa legislação em que ele estará coberto, porque eu não sei qual região em que o seu sogro estaria inserido, né? E aí você tenta essa aposentadoria, mas tem sim uma espécie não de facilitação, mas uma espécie de diferenciação na categoria em que o indígena está equiparado. Ana Paula Simões conta: eu tenho 35 anos, faço tratamento de doença renal crônica, devido a ter hipertensão. Dela conta que trabalha registrada há 1 ano e 9 meses, mas vive tirando vários atestados durante o mês devido às consequências dessa doença, né? Eu gostaria de saber se eu consigo afastamento para conseguir o benefício auxílio-doença. Ela diz que não consegue mais trabalhar com esse problema de saúde. Como é o nome dela? Desculpa. É Ana Paula. Ana Paula, seu problema particularmente é parecido com o de muitos brasileiros que procuram esse benefício do auxílio-doença, que é o benefício que maior número de concessão tem do INSS, né, pela Previdência Social. Então, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, se você trabalha de forma registrada, que aparentemente é o que acontece dentro aqui do teu e-mail, os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa. Então, supondo aqui que o atestado que você tenha são de 14 dias. Então, não tem como você ir para o INSS, porque é de responsabilidade da empresa. Os 15 primeiros dias correm por conta da empresa. Agora, se o seu atestado é de 60 dias ou de 30, enfim, ou o médico da empresa alega ou fornece um atestado para você dizendo que você não tem capacidade para o trabalho, aí você poderá se dirigir depois desses 15 dias para o INSS, se submeter a uma perícia do INSS junto ao perito, junto ao médico do INSS, e caso fique comprovado para ele que você está inapto, ou seja, que você não tem condições para continuar trabalhando por um determinado período, o INSS concederá para você o auxílio-doença. Caso contrário, infelizmente, você tem que ficar nessa situação, trabalha durante 15 dias, fica afastada durante 15. Ou uma outra situação é você ir até o Poder Judiciário para tentar esse auxílio-doença diretamente no Poder Judiciário, sendo analisado por um médico especialista no problema que você detém. Simone Cardoso tem 40 anos e escreve para a gente: há 5 anos não estou trabalhando com registro em carteira. Mesmo assim, nos últimos 3 anos, eu contribuo com a Previdência como facultativa. Eu tento me recolocar no mercado de trabalho, sem sucesso. Ela diz: eu gostaria de contribuir mais, com base em 3 salários.
mas não consigo, em função do que ela faz. Ela vende salgadinhos e bolos. Há alguma outra forma de contribuição que eu consiga ou eu recolha um percentual menor? Bom, no seu caso, eu acredito que não seja interessante. Uma única dica que é importante para você é assim, você contribuindo como segurada facultativa ou segurado facultativo é equiparado ao desempregado. Então, nós temos algumas diferenças no período de graça, que é aquele período que você pode ficar sem contribuir, que mesmo assim a Previdência lhe garantirá todos os benefícios. Então, na minha opinião, o que eu te sugiro é que, no primeiro momento, você se dirija até uma agência do INSS, mude o seu cadastro lá para autônomo, que é o que você faz efetivamente vendendo salgadinho. E aí você continua contribuindo dentro das suas possibilidades. A outra possibilidade que nós teríamos de contribuição reduzida é essa que a gente falou um pouquinho atrás, dos 5%. Mas aí para você não seria interessante porque você não ganharia mais, você ganharia sempre limitado ao salário mínimo. Como você já tem uma base contributiva que está variando aí pelo que você falou aqui no e-mail, de 1,5 até 3 salários mínimos, o ideal é que você continue sempre nessa linha de contribuição. Agora, importante mude o seu cadastro para autônomo porque você passa a ser segurado obrigatório e não mais segurada facultativa, o que leva, e nós temos diferença nessa questão do período de graça que é importante. O Fábio Miranda é de Campinas. Ele escreve: de 1981 a 88 eu trabalhei como guarda, mas a instituição não registrava em carteira. Eu tenho direito a esse tempo de trabalho? Sim, você não pode em nenhum momento ser penalizado. Se você trabalhou, a empresa não te registrou, mas você tem os comprovantes, você tem como fazer prova de que nesse período efetivamente você trabalhou, você entra com o pedido da aposentadoria, faz a prova desse período. Se você não conseguir no INSS, você pode procurar um especialista aí para o judiciário, que você conseguirá com que esse tempo seja contado, desde que, é muito importante, você tenha provas, tá? Mesmo que sejam testemunhas. Então, tem outra pergunta aqui, do Bruno Moura, que diz o seguinte: a minha mãe tem 48 anos e há 10 meses tem contribuído com a Previdência. Desde o início do programa do governo, que dá direito às donas de casa de contribuir por um valor menor que o normal. Porém, ela terá que fazer uma cirurgia e passará algum tempo sem poder fazer nenhuma atividade. Ela tem direito ao auxílio-doença? Bom, o ideal, então, é você dar uma observada nessa legislação, porque ela tem uma restrição aí de benefícios. O auxílio-doença está, num primeiro momento, contemplado. O único benefício que nós não temos é a aposentadoria por tempo de contribuição e alguns outros que não recairia para ela. Mas o auxílio-doença, ela terá, em princípio, direito, desde que você comprove e o médico do INSS julgue que ela está incapacitada para o trabalho. A Maria Terezinha diz: eu tenho 68 anos, gostaria de saber se posso me aposentar por idade sem ter as 180 contribuições, segundo a súmula 44. Bom, o que nós temos na súmula 44 é um congelamento da carência. O que você vai ter que fazer então? Você tem que ver o ano em que você atingiu a idade mínima necessária para a aposentadoria por idade e verificar junto a esta tabela se você já tinha a carência mínima, tá? O mínimo possível hoje são 180 meses, mas quem se filiou antes de 1991 na Previdência Social, e provavelmente seja o teu caso, tem alguns prazos de diferenciação. Então, você tem que ver se quando você atingiu a idade, você estaria equiparado a essa outra carência. Isso é importante. Para encerrar rapidamente, a Maria Isabel pergunta uma coisa que você já respondeu. Ela diz: vai se aposentar e a dúvida é, se continuar trabalhando, se terá que contribuir obrigatoriamente. Essa é uma dúvida interminável. Você terá sim que continuar contribuindo, felizmente ou infelizmente, e não tem nenhuma diferenciação na sua aposentadoria, nem terá uma outra aposentadoria lá na frente. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu Teodoro Agostinho, que é advogado e mestre em Direito Previdenciário. Teodoro, muito obrigada por sua presença, foi muito legal o programa. Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço aí para todo mundo. Espero receber você em breve aqui. Será um prazer. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã nós voltamos às 8 em ponto. Nosso tema será Direitos do Consumidor. Se você confere o seu extrato bancário,
Sabe o que fazer no caso de cobranças indevidas? Solucione suas dúvidas amanhã. Bom dia, até lá!